Olha pessoal, vou te falar, viu? Às vezes dá uns pânicos. Porque eu dei a aula inteira de São Gestório, aí eu cheguei ali na câmera, esqueci de verificar se estava escrito REC do lado antes de dar stop, né? Aí dei stop, assim, e a câmera parada. Assim, e agora? Gravou ou não gravou? Né? E ainda bem que eu tive a ideia de dar play. Porque quando você dá play e ela ainda não processou a gravação, ela manda você esperar. Aí tava lá, esperar, né? Então, graças a Deus gravou. Vamos lá. Continuando. Passou então do intestino delgado para o íleo. Então, é a válvula, perdão, do intestino delgado para o grosso. Então, a válvula ileocecal. No intestino grosso não haverá mais processo digestório. Tá? O processo digestório ele finalizou no intestino delgado, tá? Com esses dois sucos, o suco pancreático e o suco entérico. Agora, não é por isso que deixa de ser importante, né? Mesmo que eu saia da sua tela aqui, o mais importante é você ver o desenho aqui. Tá? Talvez eu possa ficar desse lado, né? É que em sala de aula mesmo, estou acostumado a ficar do lado de lá. Então, veja, ó, o seco já caiu em vestibular? Já. O seco significa cego, então é um saco cego, realmente, um saco cego, tá? Ele não posso dizer, não leva nada a lugar algum. E em nós ele é muito reduzido, extremamente. E ele tem uma pontinha, que é isso aqui, que é o apêndice. Para que serve o apêndice? Para supurar e você conhecer um resgate por dentro, né? Saber como é um resgate por dentro. Diretor e diretora de escola já sabe, já vê um adolescente ou um estudante de 10, 12 anos andando assim, já dá 2 ordens ao mesmo tempo. Liga para os pais, liga para o SAMU, fala que eu estou levando, aliás, cancela o SAMU, assim, liga para o hospital, fala que eu estou levando não sei o quê. Já pergunta para quem tem convênio médico, já sai dando ordem, porque já sabe que é apendicite, né? Então o apêndice estourou, por isso que a criança está, né? Então vários de vocês têm uma cicatrizinha aqui charmosa, né, no baixo abdômen direito, tudo bem? Então você tem, foi o caso de apendicite. Em nós então não tem função, mas num equino, por exemplo, não o apêndice necessariamente, mas o seco, ele tem 2 metros de comprimento. E lá você tem bactérias que permitem que o equino se torne de um potrinho de 70 quilos. 5 anos depois o bicho tem 700 quilogramas. Comendo basicamente capim. Como isso foi possível? Porque as bactérias foram digerindo lá no seco dele, né? Nesse caso não é no rumen, igual aos ruminantes, ele nem tem 4 estômagos, tá? Os ruminantes têm 4 estômagos. Esse cara não, ele no intestino dele vai digerindo a celulose para ele, quebrando em glicose e aí toda aquela mágica biológica acontece. Bom, passou então para o seco. E aqui o que vai acontecer, ó, nós estamos em pé, certo? E é legal porque eu estou de frente para vocês, exatamente como esse indivíduo aqui na lousa. Aqui o chamado bolo fecal, aqui se chama bolo alimentar, na boca. No estômago, quimo, com M de Maria, quimo. No delgado, quilo, com L de lápis. Quilo com L de lápis. Tudo bem? E no grosso, bolo fecal. Caramba, pessoa. Nossa. Mais coisa. Você tá de brincadeira, você tá zoando. Mais coisa, é verdade. Só que você tem que pensar o seguinte: dá pra gente sair pela tangente, assim. Sair pela esquerda. Você pode chamar de ingesta. Ingesta é um nome genérico que salva a gente nesse momento, né? Ingesta, tudo bem? Então aquilo que você ingeriu, ingesta. Bom, aqui é o bolo fecal. O que é bolo fecal? Traga bolo fecal para a crueza do cotidiano, para o dia a dia, para o day by day, para o trivial, para o corriqueiro. Exatamente, bosta, né? Fezes, cocô, merda, shit, tá certo? Então você tem aqui, isso aqui é merda, turma, é bosta, né? Tá certo? Merda, bosta. Bom, o
que vai acontecer com esse bolo? Só que aqui, embora a gente pense que merda, bosta é um negócio meio pastoso assim, né? Dizem aí as nutrólogas e nutrólogos, as gastros e os gastros, as nutricionistas e os nutricionistas, que as fezes saudáveis são fezes meio pastosas. Tipo... É um pouco mais... Manja quando, o final da pasta de amendoim, quando já está mais duro, um pouco mais duro, não o começo é meio mole, né? Final da pasta de amendoim um pouco mais duro, mais firminho, é mais ou menos isso, pastoso, tudo bem? Meio que uma Nutella um pouco mais consistente assim, né? Beleza, então, o que acontece? Essas fezes aqui, embora a gente chame de bolo fecal, bolo nos dá a ideia de alguma coisa dura, é líquido. Presta atenção, pessoal, não é tipo meio líquido, é líquido, água suja, tá? Água suja realmente aqui. O que vai acontecer então? E aqui, ó, saca só porque você mesmo vai discernir a principal função do intestino grosso. Aqui, água suja, ó, cólon ascendente, cólon transverso, porque atravessa, né? Transverso. Cólon se desce, na verdade é aqui embaixo, tá, pessoal? Estou mostrando aqui porque acho que a câmera nem pega aqui embaixo. Cólon descendente. Então, cólon ascendente, porque o bolo fecal sobe. Ascende, né? Tipo ascensorista. Transverso, atravessa. E descendente, ele literalmente desce. Né? Como dizia minha mãe, como diz minha mãe, dizia meu pai, para baixo todo santo ajuda. Desce. Só que tudo isso está na barriga, está no ventre. E o nosso ânus, ele é dorsal. Então ele tem que passar do seu ventre para o seu dorso. Ó a forma, ó. É um S esticado, tá vendo que é um S? Então é uma curva chamada curva sigmoide. Então ela está na frente, vai para o saída dos fundos, certo? Beleza? Então você tem aqui, portanto, a curva sigmoide. O reto, que é assim chamado porque é reto, realmente, tudo bem? Perceba que o intestino grosso ele não é reto, né? Ele é todo cheio de preguinhas, assim. Pô, professor, eu já vi a forma do intestino grosso? Já. Quando você deu aquela vacilada na alimentação e na ingestão de água, e você fez umas fezes mais duras, mais enrijecidas, parece um monte de pedrinha junto assim, né? Parecem filhinhos do Coisa, né? Tudo bem? Vai lançar de novo agora o Quarteto Fantástico, um reboot. Então, você tem, portanto, esses filhinhos do Coisa, aquela é a exata forma do seu intestino grosso. O seu intestino grosso tem aquela forma. Por que as fezes saíram daquele jeito? Porque o seu reto, ele não estava tão duro, as suas fezes estavam tão duras, que ele não conseguiu dar aquela desempenada, certo? Manja, Cake Boss, certo? Tudo bem? Aquela pasta americana, né? Aquela alisada, tá bem? Então você tem, portanto, não deu para fazer isso. Então sai pregueado realmente, tá bom? Bom, e finalmente o esfíncter anal externo, né? O ânus, né? O forésio, o fiofó, toba, sua, anel de couro, fim, rosca bostérica, maquininha de cortar cocô, chibio, brioco, roscoff, bacuinha, botão, hot pocket ou hotspot, olho de tandera, olho que não vê, máquina de fazer churro, né? Ou bolinho de chuva, né? Depende se você gosta de cortar ou não, tá bem? Butico, boga, perseguido, fim, the end, ânus, tá bem? Então você tem o ânus aqui, perfeito? Tá. Aqui é, ó, líquido, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto, ânus, pastoso. Mais uma vez, líquido, cólon ascendente, cólon transverso, descendente, sigmoide, reto, ânus, pastoso. Qual a principal função do intestino grosso? Exatamente. Reabsorção de água. Por que re? Porque o que você comeu aqui era sólido.
era pão com mortadela. De onde veio toda essa água então? Do seu sistema. Você foi jogando esta água dentro do seu sistema. Tá bem? Do seu sistema. Beleza? Portanto, reabsorção de água. Joia? Então você tem, portanto, aqui a reabsorção de água no intestino grosso. E agora é a absorção de sais minerais e absorção de vitaminas. Vitaminas essas, muitas vezes, produzidas por bactérias que vivem no nosso próprio intestino. Senhor, você está querendo dizer que ali, vivendo na merda, porque isso é viver na merda, né? Isso aqui é viver na merda, de verdade. Existem bactérias que vão produzir vitaminas para nós, exato, como a vitamina K, chamada antihemorrágica, usada pelo fígado para produzir então protrombina, que vai agir em toda a cadeia, a cascata de coagulação. E a vitamina D, que é chamada antirraquítica, o calciferol, tá bem? Que é usada para a constituição de um hormônio que vai agir na saúde dos nossos ossos. Mas lembra, pra gente, aliás, cuidado com isso, hein? No isolamento. Toma uns 15 minutinhos de sol aí, certo? No intervalinho da manhã, das aulas, assistindo, vai lá fazer uma fotossíntese. Para sintetizar a vitamina D. Um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar ao sairmos desse confinamento, aqueles que estão conseguindo exercer esse isolamento social, é a baixa síntese de vitamina D. Já é baixa em vestibulando, né? E já é baixa em metropolitano, porque a gente vive muito mais indoor do que outdoor, tá bem? E isso vai se agravar ainda mais, tá bom? Então fiquem um pouco expostos ao sol diariamente, aí, 2 vezes por dia. Não pode ter nem vidro na frente, tá? O raio UV tem que chegar direto na pele. Não pode ter nem vidro transparente. Ah, mas não tem insufilme, não tem nada. Não pode. Tem que ficar exposto ao sol. Vá para sua varanda, para sua sacada, fique debruçado de braços ali, lendo um pouco na janela do apartamento, do prédio, se não tem nenhum lugar, duvido, mas no apartamento que entre sol diretamente. Tá bom? Bom, o que vai acontecer aqui? Absorveu então, portanto, reabsorveu água e absorveu água e sais minerais. E aí saiu, portanto, o bolo fecal. As fezes elas vão ter de 30% a 50% bactérias, substâncias que não chegaram nem mesmo a ser absorvidas, tá bem? E restos metabólicos, restos então do metabolismo das células, tá bom? Tudo isso aparece nas nossas fezes. Por isso que você não pode chamar as fezes de excreta, porque fezes vai além de excreta. Excreta é resto metabólico. As fezes, elas têm os restos metabólicos, mas elas têm um monte de outras coisas. Elas têm as bactérias, elas têm coisas que nem foram absorvidas. Surge aí a importância de uma coisa que eu não mencionei ainda, menciono agora. Imagine que eu, que estava acostumado a comer pão com mortadela, salgado, quer dizer, na prática, carboidratos industrializados e proteínas e gordura lixo. Aí eu fui a uma nutróloga, a nutróloga falou assim, você tem que colocar fibra na sua dieta, como é que está seu intestino? Não é possível, eu não sei como que você não está entupido, você não tem fibra, tem água, não é? Fibra. Qual é a importância da fibra? Que no nosso caso é basicamente a celulose, é justamente a não digestão. Vamos colocar um alface nesse pão com mortadela, todo o resto vai acontecer igualzinho. Na alface vai ter água, que eu vou absorver no intestino grosso, vai ter sais minerais, vão ter vitaminas, que eu vou absorver no intestino grosso. Tudo bem? E na alface vai acontecer uma outra coisa interessante também. Você vai ter coisas que não serão digeridas. Pelo menos não quimicamente. Mecanicamente sim, eu mastiguei a alface, tudo bem. Mas quimicamente não. A celulose ela é um carboidrato linear, então ela passa pelo meu sistema digestório sem ser digerida. Eu não faço digestão da celulose. Tudo bem? Aí o que vai acontecer? Você tem, portanto, essas fibras ficam aqui dentro da cavidade intestinal e ficando dentro da cavidade intestinal elas vão puxar a água. Puxando a água,
retendo água, elas vão garantir umas fezes mais saudáveis. Vão então fazer a garantia de fezes mais saudáveis. Tá bem? Beleza? Com isso terminamos a digestão, tá bem? Vou quebrar aqui o vídeo e a gente volta. Eu vou fazer os exercícios da apostila inteira junto, tá? No mesmo vídeo, fazer só a resolução de exercício, tá bom? Até mais, tchau, tchau.